Saudação de paz para todos vós que estão em Cristo Jesus, Pastor Fábio, por aqui. E você é muito bem-vindo no nosso devocional Café com Graça. Estamos aqui, estamos nós neste momento tão especial do nosso dia, onde nós nos dispomos para ouvir o Senhor na primeira hora do dia, pois este devocional ele está no nosso canal do YouTube, PR Fábio Brito, de segunda a sexta, às 6h30, mas, de repente, você está recebendo essa mensagem por alguém que te ama muito, que se importa com você, e você está podendo também contemplar e receber essa palavra de Deus em alguma hora do dia. O importante é que você está sendo alimentado. Eu quero dizer que é uma honra muito grande poder comunicar as verdades espirituais para a sua vida. Sejam muito bem-vindos. E, em especial, nós estamos começando uma nova série de mensagens com base no livro de Jó. Isso mesmo, nós estamos começando uma nova série de mensagens no livro do patriarca Jó e nós vamos passar esta semana extraindo do livro poético de Jó reflexões e aprendizados extraordinários. E você é meu convidado especial. Se você está ouvindo essa mensagem agora, pela manhã, Deus te abençoe, como é bom ter você aqui com a gente. Aviso muito especial, você que está assistindo essa mensagem em outro horário, é extremamente importante você fazer parte deste devocional na primeira hora do dia. Nós temos convocado um grupo, nós temos um grupo VIP, um grupo fechado no WhatsApp, onde nós temos pessoas que estão recebendo essas mensagens todos os dias. Você acompanha o link de todos os devocionais que saem, de todas as mensagens que eu deixo lá. Aqui no YouTube eu coloco o link lá nesse grupo e eu quero te convidar a fazer parte conosco desse exército que tem levantado pela manhã. Existem diversas qualidades, existem diversos benefícios para você que acorda mais cedo, né? O seu dia se torna mais produtivo, você consegue ouvir Deus na primeira hora do dia, você consegue fazer seu devocional no momento mais tranquilo, a tua alma está descansada, você não tem os ruídos do dia normal, você está com o seu corpo e o seu coração apto para fazer um momento de entrega, pois como você se prepara na primeira hora do dia pode definir como será todo o seu dia. Então, eu quero te convidar a estar mais cedo com a gente nesses dias. E como hora dito, nós vamos falar sobre o livro de Jó. Eu queria que você colocasse na sua agenda, colocasse no seu despertador, todos os dias, às 6h35, no canal do YouTube. Já aproveita, já deixa esse joinha aí agora, já coloca seus comentários, já se inscreve no canal, aperta o sininho, para que sempre você receba as instruções e os avisos quando nós tivermos novas mensagens. Sem mais delongas, vamos lá? Sem mais delongas, vamos para o texto de hoje. A primeira informação que eu quero trazer para vocês, o livro de Jó é um livro sapiencial. Ele é um livro sapiencial, é um livro poético. Sapiencial porque o assunto que discorre em Jó é um assunto comum para a vida comunitária, ao que desenrola na humanidade. São assuntos comuns da humanidade. Poético porque ele faz parte de uma classe de livros caracterizados como poesia, dentro do compêndio sagrado. Você vai ver nesse mesmo conjunto o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Vale salientar que o livro de Jó, ele tem alguns autores vão falar sobre alguns temas que o livro de Jó discorre. Penso eu que o principal tema do livro de Jó seja por que sofre o justo. Se nós fôssemos pensar, pelo menos na minha humilde opinião, qual é o tema central do livro de Jó, é por que o justo sofre. Assim sendo, eu quero dar como tema na nossa reflexão de hoje, que assim encabeça, introduz a nossa série de mensagens sobre o livro de Jó, eu quero dizer a temática de hoje sobre o seguinte prisma: quando a dor não tem explicação. Quando a dor não tem explicação. Essa vai ser a dinâmica da nossa reflexão de hoje. Eu quero te convidar para o primeiro capítulo de Jó, no capítulo de número 1. Primeiro capítulo de Jó, o verso de número 21. Jó, capítulo 1, verso 21.
Eu vou ler melhor o 20, o 21 e o 22. Diz assim: Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. O livro de Jó nos convida a refletir sobre a realidade do sofrimento humano, que muitas vezes nós não vamos encontrar explicação, pelo menos de forma imediata. Jó não sofre porque pecou. Nós vamos entender isso mediante todos os capítulos do seu livro. Mas porque ele sofre como objetivo, entendemos, para que, diante de muitas e muitos aprendizados, a sua fé seja provada. Esse mistério do sofrimento já estava presente em outros textos bíblicos que a gente consegue exaurir. Se não, vejamos o que está escrito em Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Lá no Novo Testamento nós vamos ver João escrevendo o Evangelho de Jesus, no capítulo 16, verso 33, ele vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso são palavras de Jesus descritas por João. Assim, o sofrimento sem resposta, pelo menos momentaneamente, revela que a fé verdadeira, ela não depende das circunstâncias, mas de quem é Deus para nós. Entendendo essa dinâmica inicial, em primeiro lugar, a realidade do sofrimento, ela às vezes não tem uma causa aparente. Às vezes, a realidade do sofrimento, ela não tem causa aparente. Jó nos mostra que nem toda dor é resultado direto do pecado. Sua história desconstrói a visão simplista da retribuição imediata. Isso no meio cristão fica muito fácil de perceber, onde normalmente a gente atribui a uma falha, a um erro, a uma quebra de princípio, o sofrimento que o homem pode estar passando. Quando a gente percebe no Evangelho de Jesus, segundo escreve São João, no capítulo de número 9, a partir do verso 1, a gente vai encontrar ali um cego de nascença. E Jesus afirma que a sua condição não era castigo, mas oportunidade para que Deus glorificasse o seu nome. Você lembra o que está escrito na segunda carta de Paulo, no capítulo de número 12, versos 7 a 9? Paulo apresentou ali um espinho na carne. Deus, ele não removeu a dor do espinho, mas revelou que a graça de Deus bastava para Paulo. Quando não compreendemos algumas razões, quando não explicamos alguns tipos de sofrimento, somos chamados a confiar em Deus. É muito singela da nossa parte a ideia de que tudo nessa vida vai ter explicações lógicas e rápidas, principalmente no que diz respeito à dor, principalmente quando diz respeito a um sofrimento ou algo que venha sobre nós pelo qual nós não esperávamos. Quando a gente vê a história de Jó, um homem pelo qual tinha testemunho de Deus, um homem fiel, zeloso, temente a Deus, que desviava-se do mal e sobrevia a algo de tamanha calamidade. Jó é aquele que está vivendo em um momento da sua vida com família, com riqueza, com casamento, com uma estrutura poderosa, servindo ao Deus, Criador dos céus e da terra, e de uma hora para outra, Jó ele perde família, perde riquezas, perde a sua estrutura matrimonial, porque a sua mulher, em tese, se vira contra ele, e perde a sua saúde. Jó perdeu tudo, só ficou o fôlego de vida. O sofrimento foi exaustivo. Só de ler o livro de Jó já traz angústia de tamanho sofrimento que ele viveu. E aonde é que está a explicação? Como isso pode ter acontecido? Ouça essa frase que eu acho linda do C.S. Lewis. Deus sussurra em nossos prazeres
ele fala em nossa consciência, mas ele grita em meio à nossa dor. A dor é o megafone que Deus usa para chamar a atenção de um homem que é surdo. Muitas vezes, Deus permite a dor, o sofrimento, o lamento para chamar a nossa atenção, para fazer com que a nossa fé seja depurada e despertada. A realidade do sofrimento, às vezes, não tem causa aparente. Número 2. A soberania de Deus é explicada em meio à perda. A fé de Jó reconhece que tudo pertence a Deus. Sua soberania não é diminuída pelo sofrimento humano. Deus está acima do nosso sofrimento. Você lembra de 1 de Samuel, no capítulo 1, quando Ana, sendo estéril por um tempo, ela busca a Deus, ela se humilha diante de Deus, e Deus mostra um propósito maior do que todo aquele sofrimento que ela vivia, da esterilidade e ainda mais da zombaria de Penina, que era a outra mulher do seu marido. Você lembra de Gênesis 50, quando José é vendido por seus irmãos? Aquela conspiração contra José, tudo aquilo foi transformado em algo tão poderoso para a vida dele. A soberania de Deus nos chama a descansar, mesmo em momentos onde nós não entendemos. Eu sei que o interesse de Deus é que Ele, através dos seus feitos, Ele nos faça entender os seus propósitos. Isso vai acontecer, creio eu, na maioria das vezes, mas vai ter momentos que nós não vamos ter explicações lógicas. Vai ter momentos que nós não vamos entender o processo e as dores e sofrimento e algumas coisas que acontecem na nossa vida. E Deus fala conosco que é muito melhor confiar e descansar nele quando as palavras e as explicações fogem. A soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual o crente descansa nos seus momentos difíceis meio à noite. Eu preciso entender que quando me foge explicações, quando me vem sobre a minha jornada de vida, as confusões em Deus, eu preciso confiar e descansar. E jamais esquecer da sua plena, cabal e notória sabedoria sobre nós. Em terceiro lugar, nós precisamos fugir da tentação da resposta fácil. Nós precisamos fugir da tentação de querer explicar tudo o que nos acontece de forma fácil. Os amigos de Jó erraram ao oferecer teologias simplistas, colocando mais peso sobre a vida daquele homem do que alívio. Os discípulos questionando sobre o cego lá em João, do Evangelho, capítulo 9, verso 2, eles queriam encontrar uma culpa imediata acerca daquilo que ele estava vivendo. Marta procurou ter ali uma condição de resposta pela morte de Lázaro. Ela buscava explicações humanas em meio à dor. De repente, esse era o sentimento das irmãs acerca daquilo que ele estava vivendo. Porque o coração de Marta, a expressão dela é: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós precisamos ser sensíveis, não com respostas prontas, mas com presença e compaixão. Você já reparou que muitas vezes quando alguém está sofrendo, às vezes, e muitas vezes, melhor dizendo, nos momentos de perda, a gente sempre, e principalmente nós cristãos, nós sempre achamos que temos a responsabilidade de dar respostas a tudo e a todos, porque tudo que a pessoa na dor quer é uma resposta para aquilo. Por que alguém morreu? Por que isso está acontecendo? Por que isso me sobreveio? E às vezes a impressão que dá é que nós temos que ter respostas para tudo. E somos tentados a sempre dar uma resposta fácil. E às vezes ela não é fácil. Na verdade, às vezes não há nem resposta. Nos momentos de perda, nos momentos de dor e sofrimento, o que nós podemos dar de forma muito madura é presença. É compaixão, é amor, é o ombro amigo, é uma escuta ativa e compassiva e misericordiosa e amorosa. Às vezes nós vamos ter que chorar sem ter respostas. Nós vamos ter
que sofrer entendendo que Deus ele sabe o que é melhor para nós. E não irresponsavelmente querer atribuir a A, B ou qualquer que seja a coisa uma resposta para o sofrimento. É difícil passar por momentos de dores. E nós, seres humanos, precisamos entender as coisas e elas precisam estar muito bem calculadas para que nós possamos ter paz. Só que essa mensagem de hoje ela não é tão simples. Nós estamos estudando um livro onde atribui, dentro de um contexto na vida de um homem, como Jó, como o homem deve se suportar. Eu acho que o livro de Jó ele mostra como deve ser o comportamento de um homem ou uma mulher de Deus em meio ao sofrimento. Óbvio que nós vamos aprender várias coisas, mas eu quero começar essa série de mensagens mostrando que nós não precisamos entender tudo na hora. Na verdade, nós não vamos entender tudo em momento nenhum da vida. Mas a nossa inquietação acerca do conhecer, do saber, do entender, precisa estar dentro de um processo evolutivo com base na confiança em Deus. E não chutando, e não lançando palavras debalde, palavras aleatórias, e querendo ocupar o nosso coração, porque essa ideia de ter entendimento, resposta para tudo, isso mostra o quanto nós precisamos estar no controle de todas as coisas. E, na verdade, o sofrimento, quando ele vem desse jeito, mostra que a gente não tem controle sobre nada. Pelo menos nesse aspecto. Chorar com os que choram é melhor do que explicar a sua dor em muitas ocasiões. Chorar com os que choram é melhor do que trazer explicações no meio da dor em muitas ocasiões. Tá fazendo sentido essa live? Será que você já passou por um momento assim angustiante onde você queria respostas? Escreve nos comentários aqui se você já viveu isso. Uma perda, um acontecimento, uma situação que te inquietou e que você questionou a Deus o porquê e você não teve resposta. Coloca nos comentários aqui quem já teve esse tipo de experiência. E aproveita, já dá o like, já se inscreve no canal. Você que está chegando agora, nós estamos iniciando a nossa nova série de mensagens sobre Jó. Isso mesmo, nós estamos começando mais uma série de mensagens e vamos extrair lições do livro poético tão poderoso do patriarca Jó. Em quarto lugar, nós falamos que, em primeiro lugar, a realidade do sofrimento, ela nem sempre tem causa aparente. 2, a soberania de Deus em meio à perda. 3, a tentação de darmos respostas fáceis em momentos de dor. 4, a fé deve resistir na hora da escuridão. Jó não entende seu sofrimento, mas ele escolhe não abandonar a sua fé. Abacuque, que mesmo sem ver fruto, declara: todavia eu me alegrarei no Senhor. 3 jovens na fornalha, lá em Daniel capítulo 3, mostra que a vida deles e a fé, sem garantias visíveis, estava convicta no caráter de Deus. A verdadeira fé, a fé profunda, fortalecida, legítima em Deus, ela é provada na ausência de respostas. E não, muitas vezes, na abundância de certezas. Se nós tivéssemos respostas para tudo, nós confiaríamos a nossa fé nas respostas que temos. E isso faz muito sentido. Porém, quando não as temos, aí que nós fincamos a nossa fé naquilo que precisa estar fincada, balizada, aprofundada, sustentada, que é em Deus. Se nós entendêssemos de tudo sobre Deus, ele não seria Deus, ele seria um objeto, algo limitado. A sua ilimitação, a sua perfeição, profundidade, eternidade, não nos isenta do desejo de conhecê-lo profundamente, mas nos mostra que nós, quanto mais nos aprofundamos em conhecê-lo e ter explicações, mais coisas somos instigados a conhecer e a nos aprofundar. A fé que não é testada não é fé verdadeira. E uma das formas que Deus utiliza é justamente nos momentos escuros da vida. Ei, se você não passou por estes momentos, se prepare para passar.
vai acontecer momentos difíceis, de dores, de sofrimento em que você vai ser tentado a questionar. E a palavra de ordem na manhã desse dia é: o melhor é confiar. Em quinto e último lugar, a esperança que nasce na dor. Existe uma esperança que é extraída da dor. A declaração de Jó, no capítulo 19, eu sei que meu Redentor vive, aponta para o Cristo como esperança definitiva. José de Arimateia, que mesmo em luto e sofrimento da perda de Jesus, lá em Marcos 15, mostra o seu desejo, aponta para a sua expressão da espera pelo reino. Paulo, na prisão em Filipenses 1, versículo de número 12, viu na adversidade uma oportunidade para o avanço do Evangelho. A nossa esperança não se baseia no fim rápido da dor, mas no Cristo que venceu a morte. Deixa eu te falar uma coisa. Grave isso para nunca mais esquecer. Deus não tem prazer em gerar dor em ninguém. Quem sou eu para dizer que Deus não gera alguma coisa, inclusive dor? Eu acredito que Deus não tem prazer em gerar dor. Mas nos momentos de dor que nós passamos, Ele não desperdiça a oportunidade para nos ensinar, para amadurecer e para forjar a nossa fé e a nossa relação com Ele. Eu sei que é antagônico, eu sei que é bastante difícil entender isso. E óbvio que nós não vamos viver permanentemente, constantemente em meio à dor. Isso acontece muito para quem vive quebrando princípios, regras, quem vive desobedecendo, quem vive uma vida dissoluta. Essas pessoas vão sofrer as consequências disto. Mas não é o caso do justo. Conforme eu falei para vocês, penso que o tema central de Jó é porque o justo sofre. Mas nesses momentos Deus nos ensina. Serão alguns momentos onde cabe a nós refletirmos o que podemos aprender em situações de dor. Nesses momentos, nós somos impulsionados, mediante as circunstâncias, correr para a presença de Deus, porque muitas vezes a palavra amiga não vai ser suficiente. O tapinha nas costas, o abraço, a palavra de afago, tudo isso é importante, mas vai ter horas que nada disso vai poder conter a dor, a angústia da nossa alma em momentos difíceis. E nessas horas, somente Deus poderá nos ajudar. Somente a presença de Deus poderá minimizar esse impacto. Então, de repente, nessas horas, Deus está chamando a gente. Você sabe tanto quanto eu que muitas vezes em momentos alegres, em momentos de bonança, em momentos de felicidade, em momentos tranquilos, muitos homens, eles ficam dispersos. Muitas pessoas, elas sossegam, relaxam. E uma sacudidela na história, na vida, faz com que muitos homens despertem para a realidade de uma vida com aquele pelo qual não oscila. O meu sentimento, as minhas emoções, as minhas vontades, a minha jornada oscila, mas Deus não oscila, Deus é permanente. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. E dentro dessa perspectiva, Deus é um Deus imutável. Eu sou o Senhor, está escrito, e não mudo. E dentro dessa imutabilidade de Deus, Ele nos convida a estar próximo dEle nos momentos de dor, nos momentos difíceis. O sofrimento sem explicação é terreno fértil para uma fé madura. Jó nos mostra que mesmo sem respostas, podemos adorar, confiar e esperar em Deus. Quando não entendemos o que Deus faz, confiamos em quem Deus é. Você pode anotar isso nos comentários, colocar nos seus stories, no seu status, onde você quiser, escrever na frente do seu guarda-roupa, do espelho. Quando não entendemos o que Deus faz, confiamos em quem Deus é. Faz sentido isso para você, meu irmão? Faz sentido isso para você, minha irmã? Nós estamos começando a nossa série de mensagens hoje e hoje refletimos sobre quando a dor não tem explicação. E eu quero fazer uma breve oração por você.
Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por essa mensagem, por esse início de reflexão. Eu oro por este homem, por esta mulher, que estará agora recebendo essa palavra e de repente pode estar no meio de aflição, de angústia, de dor, e a palavra de ordem é: acalma o teu coração, confia e espere em Deus. Faz com que essa angústia, essa dor, esse sofrimento seja redundado em glória através da sua adoração, da sua confiança no Senhor. Não é porque a explicação e a resposta não veio agora que ela não virá. O choro, ele pode durar uma noite inteira, mas está escrito que a alegria vem pela manhã. Então, descanse em Deus, meu irmão, descanse em Deus, minha irmã. Aprende. Pai, eu oro por eles e eu oro pedindo que o Senhor dê sabedoria e graça e que essa palavra traga vida, alento, força nos momentos mais difíceis da vida. E aqueles que passam e aqueles que vão passar, que estejam preparados. Que o Senhor tenha liberdade para controlar as nossas vidas. Pai, leva-nos em paz para os nossos afazeres diários, os nossos trabalhos, estudos, aquilo que nós vamos desenvolver neste dia. E que o Senhor nos dê graça e sabedoria para guardar a fé, adorar ao Senhor, mesmo quando as situações que nos vêm nós não saibamos explicar. Eu oro pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Nós estamos no Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs, e quero te convidar a você botar no seu despertador, por favor, despertador ligado, 6h30. Convida mais pessoas, vamos fazer com que essa semana seja poderosa em Deus, ouvindo o Senhor na primeira hora do dia e sendo alimentados pela palavra do Senhor. Se Jesus não voltar, amanhã nós estaremos juntos, às 6h30, no Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Beijo no seu coração, forte abraço e até o próximo devocional.